Bom dia, Flávia. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Estamos começando Samba do Doutor na Rádio Arte Show. Hoje, quinta-feira, 30 de outubro de 2024. Estaríamos ainda esperando o nosso convidado, de formas que ele não veio, e nós vamos falar alguma coisa sobre samba, né? Porque o samba é a nossa cachaça, como se diz outra, né? E é uma cachaça verdadeira, uma cachaça que faz bem o corpo e a alma. O samba do doutor é cultura. Procura sempre valorizar os sambistas. A maioria dos sambistas que estão aqui são sambistas invisíveis. Então eu vou para vocês contar aqui, enquanto o convidado não chega, uma trajetória das escolas de samba. Desde a década de 1950, estou falando da década de 1950, quando haviam 3 escolas de samba, 4 escolas de samba, que eram as principais, as escolas tradicionais: Mangueira, Portela, Império Serrano e Salgueiro. Salgueiro, mais novata, que foi fundada em 1953, baseado numa junção de 3 escolas que havia no Morro de Salgueiro, né? Depois eu digo azul e branco e deixa falar. Essas 3 juntaram-se e vieram fortes como Acadêmico de Salgueiro. Na década de 60, principalmente, 3 escolas dividiram os troféus de campeão das escolas de samba do grupo especial, na época chamado de primeiro grupo, né? Mas na década de 50 era mais o Império Serrano e a Portela. O Império foi campeão em 55 e bicampeão em 1956. A Portela foi campeã em 57, 58 e 59. E também em 1960, juntamente com mais 4 escolas de samba, que em 1960 houve 5 campeões. Para o carnaval não ser anulado, então a solução foi dar o título para 5 escolas de samba campeã. E nessas de 5 escolas campeãs, o Salgueiro vem inovando, trazendo um enredo chamado Zumbi dos Palmares, o qual ninguém aqui no Brasil ainda não usava esse tema para nada, a respeito do Zumbi do Palmares. E o Salgueiro veio com Zumbi do Palmares e ganhou pela primeira vez em 1960, né? Juntamente com as outras 4 escolas, Portela, Mangueiras, Império Serrano e Unido de Lucas. Foram essas escolas que ganharam em primeiro lugar, 5 escolas na década de 60, em 1960. E aí, o Salgueiro, que vinha inovando o carnaval, em 1961 e 60, trouxe bons temas maravilhosos que encheram os olhos dos espectadores. Trouxe Aleijadinho, mas o principal foi em 1963. O Aleijadinho era o Antônio Francisco Lisboa, né? Um escultor, né? Que fazia artes, né? Em igrejas, coisas assim. E em 1963, o Salgueiro inovou o carnaval quando os desfiles saíram da Avenida Rio Branco e foram para a Avenida Presidente Vargas, Candelária. E o Salgueiro foi campeão em 1963 com o enredo Chica da Silva, que era uma negra alforriada e que depois teve o poder no Arraial do Tijuco, em Minas Gerais, ficou poderosa, né? Pela paixão do contratador João Fernandes de Oliveira, que se apaixonou por ela, né? Então o Salgueiro foi campeão em 63, uma negra que envolveu, emocionou aquele enredo, foi uma inovação no carnaval carioca, né? Porque até então a gente vê que os enredos da década de 50, desde que começou a temática, a partir de 1900, da década de 40, eram simplesmente os enredos de heróis negros, heróis da história do Brasil, heróis oficiais, né? Heróis oficiais, como
Duque de Caxias, né? Como Maurício de Nassau, todas as pessoas eram heróis, né? Falava também de Getúlio Vargas, falava só figuras brasileiras da história do Brasil. Mas como a gente sabe que a história oficial não é a história real, né? Então o Salgueiro começou a mostrar heróis negros, pessoas negras que também faziam parte da construção do Brasil, mas que não entravam na história. Conclusão. Salgueiro passou a fazer isso, foi campeão em 63. Em 64 trouxe um enredo chamado Chico Rei, em que era um rei lá na África, que veio como escravo para o Brasil e que tinha uma inteligência espetacular. Ele trabalhava nas minas de ouro, e nas minas de ouro ele pegava o ouro, a chave, ouro, e colocava nos cabelos, aquele cabelo encarapinhado, ia juntando ali sem que os patrões percebessem. E ele juntou uma fortuna, um dinheiro suficiente para comprar a alforria dele. E assim o fez, comprou. Salgueiro tem um dos sambas mais bonitos até hoje. As pessoas que entendem samba falam sobre o samba Chico Rei, né? Então, teve isso. E nesse mesmo ano, de 63, voltando em 63, a Beija-Flor também já desfilava no meio das grandes escolas de samba, né? Naquela época. E a Beija-Flor caiu, tirou em último lugar e foi para o grupo intermediário, né? Aí ficou no grupo intermediário. Mas na década de 60, 3 escolas de samba dividiram os títulos. A gente pode dizer que Mangueira ganhou 4 títulos, Salgueiro ganhou 4 títulos e Portela ganhou 4 títulos, contando com o título de 60, que todas essas escolas ganharam o carnaval. Fora isso, a Portela ganhou em 62, em 64 e em 66. E a Mangueira ganhou, fora isso, a Mangueira ganhou em 61, em 67 e em 68. E o Salgueiro ganhou em 63, 1963, 1965 e 1969. Portanto, houve um equilíbrio muito grande dessas escolas de samba ditas escolas de samba tradicionais, as escolas grandes. Mas na época de 70, veio a Revolução. A Beija-Flor, que estava no grupo intermediário há 10 anos, subiu, exatamente, fez 10 anos lá, em 1963, 73, subiu e foi para o grupo especial. Em 1974, a Beija-Flor desfilou no grupo especial, lá da Avenida Antônio Carlos, quando o Salgueiro foi campeão, em 1974. Beija-Flor, nesse ano, que estreou ali, reestreou no grupo principal, tirou em 7º lugar, né? Quando chegou em 1975, o Salgueiro, que vem inovando o carnaval, foi novamente campeão. E a Beija-Flor novamente tirou em 7º lugar. Então a escola de samba é pequena, né? Então as grandes eram Mangueira, Portela, Salgueiro e Império Serrano. E aí tirou nisso. Como já havia já na Beija-Flor Anísio Abraão Davi, a escola foi reestruturada com a chegada dele lá. E aí o que ele fez? Ele pegou aquela equipe toda do Salgueiro, que vinha ganhando os carnavais do Salgueiro, com os 11h30, e levou para Beija-Flor. Levou Joãozinho 30 para Beija-Flor, levou Laíla, levou Pinar. E qual foi o resultado? Em 1976, Salgueiro já não foi mais campeão. A Beija-Flor chegando, foi campeã em 76, repetiu o feito em 77 e repetiu o feito em 1978. E aí, a partir daí, acabou a hegemonia da escola de samba grande. A escola de samba
ditas tradicionais. Ô Flávia, daqui a pouco você bota uma musiquinha quando eu pedir para você, né? Então, foi essa chegada da Beija-Flor que, com a inovação de 11h30, que permitiu a ela confrontar as escolas de samba grande e, a partir daí, ela não mais se tornar pequena. Ela começou a papar títulos, né? E aí, quando chegou no Carnaval de 1979, uma outra escola de samba pequena, que nunca chegava ao título, chegou ao título com o carnavalesco Arlindo Rodrigues, que veio lá do Salgueiro, que já tinha ganho com Chica da Silva do Salgueiro. Aí, Arlindo Rodrigues deu o título para a Mocidade Independente Padre Miguel. Seu primeiro título foi esse, em 1979, né, com o tema A Descoberta do Brasil. Mas a temática não foi aquela que já vinham fazendo naquela época, não. Totalmente diferente. E aí a Mocidade foi campeã também, passou a fazer parte do grupo de campeões de escola de samba. E não ficou só por aí. Quando chegou em 1980, o resultado também surpreendeu, porque o resultado foi dividido entre 3 escolas de samba. Beija-Flor, Portela, e veio como surpresa a Imperatriz Leopoldinense como campeã também pela primeira vez, com o título, tema chamado O que a Bahia tem? E aí, depois disso, o que aconteceu? 81, a Imperatriz foi bicampeã do Carnaval Carioca. Bicampeã. Né? 82, o Império Serrano, que já não era campeão há muito tempo, voltou a ser campeão, 10 anos depois, né? Bumbum, bum, burum. E em 1983, a Beija-Flor também ganhou. Com as estrelas negras, né? Falando na Pinã, falando em Pelé, falando nas personalidades negras. E o Beija-Flor foi a campeã em 1983. E aí, gente, o Carnaval já era na Avenida Marquês de Sapucaí. A Avenida Marquês de Sapucaí foi para lá porque estava se fazendo um metrô. Na construção do metrô, o desfile saiu primeiro para a Avenida Antônio Carlos. Mas depois também não pôde ficar na Antônio Carlos, porque o trânsito também tinha que se deslocar de lá para poder fazer o metrô na Rio Branco, aquelas coisas todas. Fazer os murais do metrô. E aí, eles vieram para a Central do Brasil, lá na frente, onde não tinha obra de metrô, para poder desfilar ali, em frente ao Mangue. Ali já podia fazer. Conclusão. Depois tiveram que sair dali também, porque a obra ia começar ali. E aí eles foram para a Avenida Marquês de Sapucaí. Marquês de Sapucaí, onde a Mocidade foi campeã, mas a primeira campeã da Marquês de Sapucaí foi a Beija-Flor, em 1978. Da Marquês de Sapucaí, a primeira campeã foi a Beija-Flor. E aí o desfile passou a ser na Marquês de Sapucaí. Foi de 1978 até 1983, quando a Beija-Flor ganhou também o último desfile na Marquês de Sapucaí. E essa mesma Marquês de Sapucaí é que depois foi construído o Sambódromo. O Sambódromo é na Avenida Marquês de Sapucaí, embora se fale Sambódromo, mas é Avenida Marquês de Sapucaí. Ali é que tinha a poderosa fábrica da Brahma, cerveja que vendia mais do que qualquer uma outra aqui no Brasil. A fábrica da Brahma, a poderosa Brahma, era ali. Depois virou camarote da Brahma. Então, conclusão. O Carnaval foi se transformando. E as transformações foram muito grandes quando começou no Sambódromo, né? Vamos ouvir uma música. Apresentando Samba do Doutor com Onésio Meirelles na Rádio Arte Show. De maneiras que hoje o nosso convidado não chegou
E eu estou aqui a contar a história para vocês do desenvolvimento e evolução do samba e das escolas de samba. Eu havia parado anteriormente falando que a última campeã da Marquês de Sapucaí, com a Marquês de Sapucaí, foi a Beija-Flor em 1973. 83. Né? Os desfiles da escola de samba até então eram aos domingos. E o resultado eram as quinta-feiras. E aí, quando chegou o ano de 1984, entrou o sambódromo dentro da própria Avenida Marquês de Sapucaí. Ele foi construído na Avenida Marquês de Sapucaí. E aí, então, quando o sambódromo foi inaugurado, já veio com uma novidade. Em 1984, surgiu uma novidade. Qual foi a novidade? O desfile que era somente aos domingos, que o domingo terminava às vezes meio-dia, 1h de segunda-feira. Eram tantas escolas que a entrava madrugada fora até o dia seguinte. Né? E então, quando foi inaugurado o sambódromo, já veio com essa história de que os desfiles seriam num domingo e numa segunda-feira. E assim foi feito. E aí, ouvintes, o que aconteceu em 1984? Definiram que haveria um campeão de domingo e um campeão de segunda-feira. E que no sábado seguinte ao carnaval, que até então não existia, isso seria decidido quem seria a campeã. Por isso chamou Sábado das Campeões. A razão de Sábado dos Campeões é essa. E aí, nesse desfile, a Portela foi campeã no domingo e a Mangueira foi campeã na segunda-feira. E aí, no sábado seguinte, foi decidido quem seria a supercampeã. Né? E a supercampeã deu Mangueira. Né? Mangueira foi a supercampeã do carnaval de 1984, com o tema sobre Braguinha. Vem ouvir de novo meu cantar, canta Mangueira, vem ouvir as pastorinhas, a voz de um pássaro cantou, e esse nós temos Braguinha. E esse foi carnaval que a Mangueira foi campeã, brilhando, porque ela voltou, ela fez uma coisa diferente. Ela desfilou, foi a última escola de desfilar, depois voltou desfilando para o lugar de origem. E a Mangueira foi incontestavelmente campeã nesse ano de 1984. Foi o ano em que a Mangueira já veio com uma menina na frente da sua bateria, com o título de rainha de bateria, Edileia Araújo, né? Foi a rainha de bateria da escola. Nessa época, meu sobrinho, Ivo Meirelles, era o presidente da da bateria da Mangueira, que naquela época tinha uma diretoria própria. E ele tinha 22 anos, 20 anos, mas já era... Então ele criou isso lá. Veio Edileia. Mangueira foi campeã. Quando foi em 1985, a campeã foi a Mocidade Independente Padre Miguel. Quero ser a pioneira, erguer minha bandeira e plantar minha raiz. Entendeu? Aí, o que aconteceu? A Mocidade também já veio com uma rainha de bateria. Foi a modelo Monique Evans. E aí a imprensa toda, naquele ano que a escola foi campeã e trouxe uma rainha, a imprensa toda começou a falar dessa rainha, que não sei o que, rainha de bateria, que não sei o que, era ela, que não sei o que. No ano seguinte já vieram outras, mas a imprensa ignorou que a Mangueira já tinha tido uma rainha em 84, né? Mas a Monique veio em 85, mas como tinha mídia, pela mídia foi ela a principal. E aí começou o ciclo das rainhas de bateria aqui no Rio de Janeiro, que eu vou depois voltar atrás para contar uma história. Voltou aqui. E aí, até então, as escolas de samba vinham com passistas distribuídos entre as alas da escola. Do começo ao fim, vinham aqueles passistas entre as alas.
E eles eram os destaques da escola, eram alvo da imprensa, muitas mulatas faziam shows, muitas viajaram para o exterior, não é isso? O carnaval era assim. E aí já vem outras rainhas. Em 1986, as outras escolas de samba tudo já vinham com suas rainhas de bateria. E os fascistas começaram a perder o espaço de mídia, porque a mídia passou a dedicar mais sobre a rainha de bateria. E por acaso também, depois que a Mocidade ganhou em 85, a Mangueira também ganhou o carnaval, em 1986. E ganhou com o samba que tocou aqui, assim, estou falando dos sambas que tocaram aqui. Em 84 tocou Braguinha, que foi campeão. Aí tocou 86, que foi samba do meu sobrinho Ivo Meirelles, que saiu da bateria para ser o compositor. E a Mangueira também foi campeã. Tem xinxim, acarajé, tamborim e samba no pé. Tem xinxim, acarajé, tamborim e samba no pé. Era um enredo em homenagem ao nosso mestre baiano. Como é o nome do baiano? A Mangueira mostra o mundo o que a Bahia tem, né? Com o pai meu Deus do céu, agora me deu um branco no nome do compositor baiano, que era o maior compositor da Bahia, era ele. Depois eu vou me lembrar que agora deu um branco. Enquanto, pra tu lembrar rapidinho, Fala. Vamos ouvir só uma musiquinha aqui, rapidinho. Vamos ouvir. Só uma. Ótimo. Caíme. Estamos apresentando o Samba do Doutor com Onésio Meirelles na Rádio Arte Show. Hoje, quinta-feira, 30 de outubro de 31 de outubro, desculpa, de 2024. Eu havia dito 30 antes também. É dia 31, ouvinte, perdoe-me o erro. Bem, ô Flávia. Oi. Tem pergunta da Faculdade Unicem lá de Espírito Santo? Isso, chegou aqui um trabalho de final de ano sobre samba. Ah, tá ótimo. Quem está entrando em contato aqui com a gente aqui é o representante da turma da Faculdade Unicem do Espírito Santo, o Gael Marques. Gael Marques, é um prazer ter você aqui nos ouvindo. Olha, eu vou procurar responder o máximo que eu puder, porque eu fui pego de surpresa aqui assim, mas vamos tentar, tá? O que eu puder fazer para responder, eu vou responder. Vamos lá. Tenho certeza disso. Qual foi o primeiro samba registrado considerado marco inicial para o gênero? O primeiro samba registrado considerado marco inicial para o gênero foi pelo telefone do Donga, né? Donga, me parece, Mauro de Almeida, me parece. Você já respondeu a pergunta 3 deles aqui. Quais foram os compositores, você já respondeu. E em que ano foi o primeiro samba registrado? Esse samba foi registrado em 1916. Qual o nome da primeira escola de samba carioca? O nome da primeira escola de samba carioca, como escola de samba foi a Deixa Falar, que era um bloco que se dizia que tinha professores de escola de samba, Ismael Silva e a turma dele, que saía para ensinar o samba nas outras escolas de samba já existentes, nos blocos existentes, porque o samba mudou de configuração. O primeiro samba, esse que foi gravado, era samba tipo machiste, mas aí o pessoal do Estácio colocou um surdo para marchar, igual soldado, para sambar, que pudesse sambar. A partir daí o samba foi espalhada a forma de fazer esse samba pelo mundo, pelos Rio de Janeiro, eles iam em todas as escolas. Por causa disso, eles se diziam professor de samba. Como criaram um bloco, Deixa Falar, disse que era a escola de samba Deixa Falar, o que foi aderido depois pelas outras escolas, mesmo as já existentes. O samba Com Que Roupa representou o primeiro grande sucesso do compositor carioca de Vila Isabel. Qual o nome desse compositor? Olha, claro, isso aí é Noel Rosa. Mas sabe por quê que esse samba fez Com Que Roupa? Porque ele estava doente em casa e os amigos iam chamá-lo para sair, para farra, outras coisas assim. E a mãe, para que ele não saísse, escondeu as roupas dele. Escondia as roupas dele e não podia sair de casa. Então ele fez
um samba chamado Com Que Roupa. Não me pergunte o ano que eu não me lembro o ano. Foi na década de 1930, por aí, ou 27. O samba Exaltação é o primeiro a aparecer como música brasileira exportação nos Estados Unidos e Europa. Qual o nome do compositor que inaugurou esse gênero? A samba Exaltação? É. Olha, eu não sei dizer o compositor que inaugurou esse gênero. Eu só sei que a Mangueira tem o samba Exaltação em 1958, que foi gravado, que o samba é conhecido no Brasil inteiro e até por aí. Porque o samba Exaltação Mangueira tem o cenário, é uma beleza, que a natureza criou. É de seu Ené de Brits e a Luiz Costa. Não tem outro samba Exaltação mais famoso do que esse, pelo que eu saiba. As músicas de protestos contra a repressão e a censura, instauradas durante o regime militar, foram melhor representadas por qual compositor de samba? Olha, fizeram uma pergunta para a pessoa certa, hein? Se vocês querem saber, eu sou Zé dele. Zequete. O Zequete, a música dele, podem me prender, podem me bater, que eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio, não. Esse samba, nas passeatas na Avenida Rio Branco, né? A passeata estudantis, em protesto contra a ditadura militar, esse era um dos sambas mais cantados, tanto aqui quanto em São Paulo também. Ele era também cantado lá na Avenida Paulista, em outros lugares, nas passeatas universitárias de protesto. Nossa, aqui não. Qual a árvore é o símbolo do cacique de Ramos, presente até hoje e serviu de inspiração para o crescimento da fama do samba? Olha, a árvore do cacique é a tamarineira, né? É a tamarineira, não tem dúvidas. O Walt Disney, no Brasil, alcança grandes sucessos com o desenho animado Alô, Amigos. Qual o nome do samba Exaltação utilizado na abertura desse desenho? O tio Sam está querendo que essa batucada. Tio Sam! O primeiro desfile de carnaval no Brasil, do Brasil Colônia, foi realizado para comemorar qual fato? O primeiro desfile de quê? O primeiro desfile de carnaval no Brasil Colônia foi realizado para comemorar qual fato? Não, olha, isso aí eu não sei responder. Brasil Colônia foi antes de 1822, e isso aí eu não explorei, nem sabia disso aí, essa existência não. O Brasil deixou de ser colônia a partir do momento que houve 7 de setembro, né? O Brasil ficou um país independente de Portugal, mas eu não sei, não tenho conhecimento disso não. Complete a conhecida e lendária marchinha de carnaval. Quanto riso, ó, quanta alegria. Tá mexendo comigo, isso é do meu sogro, pô. Quanto riso, ó, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão. Alequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. A partir de 1955, o movimento Bossa Nova é impulsionado por conjuntos instrumentais que tocavam em boates em todo o Rio de Janeiro. Quais os nomes dos gêneros que esses conjuntos misturavam? Samba e o jazz, né? Eles misturavam samba e jazz, para poder dizer que era bossa nova. Mas, na verdade, o bossa nova era um samba que aquele pessoal da elite não admitia samba de crioulo, samba de preto. Então, mas eles gostavam do ritmo. O que eles fizeram? Pegaram o mesmo ritmo, trocaram os instrumentos, aquele instrumento que era usado nos Estados Unidos, para poder dizer que era bossa nova. Mas se você pegar bossa nova, você pode botar ritmo, bateria de samba, que você vai dar samba. Aí, botou aqui. Seu Onésio, muito obrigado pelas suas respostas. Nós aqui da faculdade ficamos muito felizes com as suas respostas. E meu colega de grupo são Cláudio Viana, Leonardo Lemos e Francisco Campos. O Cláudio Vieira foi jornalista? Oi? Foi jornalista Cláudio Vieira? Não, são alunos. São os alunos do grupo dele. Tá bom. O Cláudio Vieira, o Leonardo Lemos
e o Francisco Campos. Tá bom, parabéns a vocês, espero que eu tenha realmente satisfeito. Aí, não tudo eu fui pego de surpresa, mas eu gostei. Gostei muito. Obrigado a vocês todos aí e sucesso aí para você, professor, e para os alunos também. Fiquem com Deus. É isso aí. Segue daí. Então, obrigado. Então, conforme eu estava dizendo, em 1986, a Mangueira foi campeã, né? E foi bicampeã em 87 também, no Sambódromo. Foi a escola que mais foi campeã no Sambódromo, na assistente de Sambódromo, que foram 3 vezes campeãs. Em 86 foi com Dorival Caymmi, que eu havia esquecido, e em 87 foi sobre Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade. Né? E aí, as transformações do carnaval foram surgindo. A gente não está com muito tempo, mas eu tenho que dizer rápido. Então hoje, gente, já que o tempo também está meio curto, dizer que o carnaval mudou muito, porque as transformações depois da era do sambódromo foram muito grandes, tiraram as tradições das escolas de samba por causa do dinheiro, o progresso, segundo eles, a evolução tecnológica, a evolução do mundo, fez com que as escolas de samba perdessem as tradições, elas seguissem por um outro rumo. Então quem chega agora já chega conhecendo as escolas de samba de uma outra forma, não da forma que foi feita e com o objetivo pelas quais elas foram feitas. Mudou totalmente. Quem nasceu hoje e quem chegar agora, numa escola não tem a história e não vai ter mais heróis. Essas pessoas, esses nomes antigos que você tem, que construíram as escolas de samba, vocês não vão ter mais nomes que deram continuidade a isso, porque perderam o amor pelas escolas de samba. O amor pelo dinheiro é maior do que o amor pela escola de samba. Então hoje, o cara está na Mangueira, daqui a pouco está na Portela, daqui a pouco está no Império Serrano, conforme vocês veem o samba de enredo, né? Que hoje todas as escolas de samba estão tudo abertas as alas e os compositores podem fazer samba em qualquer uma. Tem escola de samba esse ano que tem um compositor em 2 escolas de samba sendo cantados. Um só, não, outros. Então eu acho absurdo acabar com a aula de compositor, não tem mais a identificação. Você nunca vai dizer assim, fulano é da escola tal, outro é da escola tal. Na história do samba não vai ter mais isso. Infelizmente, né? Aí a gente vai aqui tentando encerrar o programa, embora um pouquinho mais cedo. Não, tudo bem, mas aí eu já falei bastante, né? Já contei um pouco da história do samba. Eu espero que tenha satisfeito os ouvintes. Não, e respondeu aqui o TCC aqui maravilhosamente. Eu teria mais coisas para dizer. Eu, Flávia, eu teria mais coisas para dizer. Olha, eu quero dizer, ainda para complementar, terça-feira, eu fui no lançamento na UERJ de um livro sobre a escola de samba Salgueiro. O livro do Ney Lopes, do Fábio Fabato. Um jornalista espetacular novo, mas já escreveu três histórias de samba, né? E eu tive a grande satisfação de ter ido lá, depois a bateria de Salgueiro se apresentou. Mas eu estou lendo esse livro, estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. Estou lendo um livro da Portela, né? E um livro do Salgueiro. Estou lendo os 2 ao mesmo tempo. Todos os 2, volume bem grande. O da Portela fala da existência da Portela da Portela só não, do Carnaval de Madureira, desde os primórdios mesmo, que o pessoal se deslocou para lá, do subúrbio, quando veio Botafogo, o pessoal veio para Madureira, além de que vieram de Minas, né? Então eu estou lendo esse livro, assim, interessante, que ele vai, da Portela vai ser 3 volumes, entendeu? Vão ser 3 volumes do livro. Marcelo Portelense é o escritor que mora no Japão. Tem um consulado da Portela lá no Japão. Nossa. Ele mantém contato comigo, né? E a gente se troca figurinha, às vezes, de história de samba, né? E então é isso, a gente vai fazendo, vai aprendendo, né, Flávio? Porque é uma escola. Às vezes que eu gosto de leitura, eu gosto de ler. Eu não me prendo com televisão, não me prendo com esse negócio que eu uso muito, porque tem que dar recado, tem que dar coisa, e as redes sociais que eu preciso. Mas eu não sou viciado em estar no celular, né? Eu gosto de história, aprender e ensinar.
você me ensina e outras pessoas me ensinam, né? A gente vai aprendendo, é A um gente vai constante aprendendo para poder. aprendizado, né? Eu sempre digo isso. É um constante aprendizado. A gente, quanto mais aprende, mais quer aprender. É uma beleza, né? Bem, ouvintes, eu só quero dizer a vocês que eu estou muito feliz hoje por ter estado com vocês, surpreendido com essas perguntas e surpreendido que, se fosse uma prova, né, Flávia? Pô, Eu tirou teria 10. tirado a prova, quase 10, né? Porque eu não estudei nada, simplesmente falei, eu guardo, e eu gosto muito disso mesmo. E de formas, ouvintes, que eu quero me despedir de vocês aqui agora, agradecendo a vocês pela paciência. E tenho certeza que esse trabalho deles vai ser 10. Se Deus quiser. Depois, ó, falar pra eles depois, dá aqui a posição de quanto eles É quando eles tiraram aqui nesse trabalho aí. E aquela outra também que perguntou lá de Boston, você lembra também? Sim. Da faculdade de Boston que perguntou? Né? Não, aí você lembrou, eles deram feedback aqui. Exatamente. Disseram que conseguiram passar. É mesmo? É. Ah, que bom. Agradecer. É muita coisa, a gente muita acaba coisa. esquecendo. É, Agora que você lembrou. É verdade, é isso aí. Então, ouvintes, quinta-feira que vem nós teremos outro convidado, quinta-feira é 7 de novembro, né? Estaremos de volta. Tá bom, gente? Fui!